com vocês todas as informações que nós traremos aqui. Algumas questões eu vou buscar ali do nosso chat e já responder em nossa sessão. Outras, fiquem tranquilos que todos receberão ao término, né, do nosso webinar, por volta aí da segunda e terça-feira, essas questões respondidas. Então, todos que se cadastraram, fizeram parte aqui do nosso webinar, estarão com estas respostas. Nós vamos enviar um e-mail com todas elas. Então, não deixem de participar. Acho que é muito bacana a gente ter essa troca num tema tão relevante nesse momento para nós. Outro ponto, já gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, que reservaram esses minutos, né, para nós falarmos e termos essa troca. É um tema em alta, eu até gosto de brincar, né? Hoje é uma sexta-feira 13, fria, mas o assunto é quente. Então, espero aí com o conteúdo que nós temos para apresentar a vocês, trazer aí um aquecimento sobre isso, demonstrar os pontos de atenção que todos devem estar atentos, né? É um tema que impacta não só a questão das empresas e como elas abordam os clientes através do consumo, e logo mais à frente vocês vão entender o quanto essa palavra é importante, mas nós, quanto pessoas físicas no dia a dia, nós também seremos impactados. Colaboradores que muitas vezes atuam como pessoa jurídica também será impactado. Então, é um conteúdo relevante não só para a perspectiva de negócio, mas também para a perspectiva da população brasileira, nós, quanto povo brasileiro que tem aí feito compras online, consumido diversos conteúdos, né, de várias formas em nosso mercado nacional. Então, qual que é o tema do nosso webinar? É Transformação Fiscal 2025. É alinhar mesmo, né, sobre o quanto o SAP pode apoiar nisso, mas vocês vão perceber que eu não vou ficar focado só no SAP. A ideia aqui é dar um overview do que é a nossa reforma tributária. Posteriormente, a gente entra para o que é o SAP e no final alguns planos de ações que a gente tem a contribuir com vocês. Então, começando pelo começo, sendo bem redundante, eu vou passar meus slides aqui. E quem que é a Abaco? A Abaco é uma consultoria que o viés dela, o que nós acreditamos, olhando para a tríade entre pessoas, processos e produto, no caso o SAP, né, como um RP, nós buscamos sempre inspirar pessoas a transformar negócios, seja os internos nossos, como você, cliente, como você, participante aqui. Então, a gente tem muito disso enraizado dentro de nós. E falando um pouquinho sobre a Abaco, bem rapidamente, pessoal, a ideia aqui é só fazer uma breve apresentação de quem nós somos. Fomos fundados em 2004, somos mais de 150 colaboradores, nós temos inúmeros projetos envolvendo o S4HANA, envolvendo melhorias e também o apoio do suporte através do Abaco 360, que é o nosso OMS. Temos 3 escritórios aqui em São Paulo e 2 ali na região sul do país, Paraná e Rio Grande do Sul. Temos alcance global, já realizamos projetos internacionais, somos um parceiro Gold da SAP e também estamos ali com algumas certificações que nós temos e reconhecimentos, como o ISG, como o próprio SAP Certified para a questão do Partner Center. E o que nós oferecemos? Em quais produtos da SAP nós estamos envolvidos? Então, estamos envolvidos com o SAP BTP, que é o Business Technology Platform. Temos também o ECS, que é o Enterprise Cloud. E aí, a versão do SAP S4HANA Private, a versão do SAP S4HANA Cloud, que é conhecida também como Public, e também apoiamos nas questões aí envolvendo o SAP ECC, tá bom? E aí, em seguida, gostaria de compartilhar também com vocês um pouquinho do nosso portfólio. Então, nós atuamos nesses 4 pilares, né? Plataforma de gestão, as soluções digitais, a transformação, estratégia, operações e performance. Por que que eu estou demonstrando esses pilares para vocês, né? E qual que é a minha ideia aqui para contextualizá-los? É importante vocês saberem que
a Abaco, quanto consultoria, nós também elaboramos é, análise de cenários junto aos nossos clientes. Não só voltado para o SAP, mas sim colaborando com o SAP, né, como a parte da tríade de produto, mas principalmente de pessoas com a mudança cultural, com a transformação digital e também pelo nosso conhecimento de processos, principalmente nas indústrias que eu demonstro aqui para vocês, como fashion, como a manufatura, como empresas do agro, óleo e gás, engenharia e construção, bancos e seguradoras. Então, os nossos serviços, nossos pilares estão voltados além do SAP. Nós entendemos que o SAP é uma ferramenta, um RP mundial que traz sim um viés para o negócio importante, mas se não tivermos pessoas que saibam operar, não tivermos processos bem definidos, ela pode se tornar uma ferramenta aí problemática para dentro das empresas. Então, por isso que nós trabalhamos sempre nessa tríade, tá bom? E a questão da infraestrutura ali também, da parte dos licenciamentos e hospedagens. Bom, apresentada a Abaco, vamos ao que interessa. Qual que é a nossa agenda de hoje? Primeiro eu vou contextualizá-lo sobre o que é a reforma. Depois nós vamos passar ali com as mudanças dos impostos, porque é importante a gente saber se são todos os impostos, se é um só, quando muda, para que eles estão mudando e quem são os mandatórios para fazer mudanças hoje no governo em relação a esses impostos. Depois nós entramos ali nas notas, aquilo que o SAP entregou e aquilo que nós já temos da Secretaria da Fazenda, a Cefaz, entregue. E nesse momento, além de olhar notas, eu vou abrir o sistema SAP para demonstrar para vocês como que ficou o comportamento do SAP nesse momento. E aí vocês vão ter aqui, né, a aplicação de notas na questão prática. Eu quero demonstrar para vocês como que isso ficou. E aí a reforma tributária no SAP, né, além da apresentação do sistema, o que a SAP busca entregar ainda nos próximos meses. E por fim, que é tornar tudo isso que nós vamos conversar aqui num plano prático. Então eu vou trazer um plano de ação, o impacto disso e algumas incertezas que ainda nós temos, tá bom? Tudo isso vai ficando mais claro ao longo do que eu vou comentando com vocês. E, por favor, não deixem de interagir aí no nosso chat. Como eu comentei, a Bianca e a Gabriela Shimada estão conosco aqui. Se eu não responder a tempo ou durante minha apresentação, elas vão comunicando com vocês aí. Participem, tá bom? Vamos lá, pessoal. Qual que é o contexto de impostos, né? Então, aqui a ideia é motivadores, as incidências, novos impostos e o cronograma. Motivador. Eu acredito que todos nós aqui, seja pessoas que estão no dia a dia fazendo compras, realizando e recebendo ali uma DANF, um cupom fiscal quando eu vou diretamente ao caixa, nós temos uma grande dificuldade de saber os impostos que estão envolvidos ali. Tanto é que se vocês pegarem um cupom fiscal de vocês, vai vir lá IBPT, impostos aproximados. E você vai ter um valor de impostos aproximados ali. A nossa cadeia de processo, do produto da indústria até o consumidor final, ela sofre inúmeros impostos ali. E por vezes, né, isso não é tão claro para nós. Diferente quando você vai, por exemplo, num país onde o IVA já está implementado, e vocês vão entender esse termo logo em breve, em que você pega um determinado produto e quando você vai ao caixa realizar o pagamento, um percentual é incluído sobre aquele valor que você viu. E ali já é o percentual que você sabe de imposto que você pagou. Então, um grande motivador para nós termos uma reforma tributária no Brasil é a questão do excesso dos tributos e a complexidade que ele traz. Tanto é que internamente dentro das empresas, e agora falando de negócio, muitas vezes nós temos X número de pessoas do jurídico para interpretar e conhecer um pouco mais a lei, entender e esmiuçar para saber aonde ele tem um benefício fiscal ou não.
Por outro lado, temos o fiscal sempre de olho também, trabalhando e atuando sobre isso, para que tanto o processo de compras e vendas dele seja registrado corretamente, porque, como todos nós sabemos, nós temos que fazer as entregas das obrigações acessórias. Então, o excesso de tributos e a complexidade traz para nós, muitas vezes dentro do negócio, um número maior de pessoas do que talvez tivesse necessidade de fato, se a gente seguir por uma simplicidade envolvendo impostos, né? E também vou seguir para os dois outros pontos aqui que são extremamente importantes e relevantes. O que motivou o governo a pensar sobre isso? A guerra fiscal entre estados. Fato é que nós temos locais em nosso Brasil em que nós temos indústrias instaladas ou centros de distribuição por uma questão do benefício fiscal para favorecer determinada região, e isso, por mais importante que seja para aquela região, não é o caso aqui, nós criamos um desequilíbrio social pela questão de que determinados estados são favorecidos e outros não. Então, essa guerra fiscal, inclusive, não é à toa que nós temos o DIFAL, nós temos o ICMS partilha, em que iniciou com um imposto sobre a origem, foi distribuindo na nossa cadeia ao longo dos anos para o destino. Ele veio para tentar equilibrar isso daqui, mas está aí. A guerra fiscal é um outro motivador nosso para entendermos o quão importante é e o quão necessário precisamos de uma reforma tributária. E por fim, o custo Brasil. Dentre tudo isso, a gente ainda tem um custo elevado em relação aos impostos, o que faz com que muitas das vezes nós o quê? Não sejamos competitivos no mercado internacional. Isso dificulta para nós. Então, esses são os grandes motivadores que eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui, que vocês ficassem com isso em mente, do porquê uma reforma tributária e qual o motivo dela existir. Há tempos nós precisamos fazer uma mudança legal e fiscal em nosso país, né? E esses aí são grandes motivadores. Seguindo, tendo entendido isso, não, o que que a gente espera? Se por um lado eu tenho aqueles grandes motivadores, né? Ao longo desses anos, iniciando pelo próximo ano, a reforma tributária, que ela tem aí a ideia de transportar, né, de 2026 até 2033, o que que a gente espera? Aí eu trouxe aqui três grandes vertentes para nós, que é o consumidor, a empresa e o governo. Em relação ao consumidor, a gente espera que nós, né, todos nós somos consumidores, tenhamos mais transparência. Fique claro o quanto de imposto é devido dentro daquele produto que nós pagamos. Trazer o viés da justiça, né? Produtos de luxo pagarão mais, a cesta básica terá isenção. É aquela ideia, né, de nós termos aí a questão do equilíbrio fiscal, não imputar uma regra geral, mas sim pensar em camadas dentro da nossa sociedade. E aí, o possível também redução de preços em bens de consumo pela eliminação de tributos em cascata. Aqui eu abro um parênteses bem grande, tá bom, pessoal? Aqui é a ideia do que a gente espera, mas ainda nas discussões em que eu tenho observado e eu tenho acompanhado em relação ao nosso governo, a gente ainda não tem as definições corretas e certas das nossas alíquotas. Então, aqui é o que se espera. Ainda pode ser que em determinado produto que nós tenhamos hoje um valor, pode ser que ele fique mais caro, em detrimento de outro que ficou mais barato. Então, não são todos que terão redução de preços, mas é o que se espera, né? A gente está buscando, né? Eu tenho acompanhado, digo a gente Brasil, eu tenho acompanhado que o pessoal de fato tem trabalhado em relação a isso, para tornar aí a questão do equilíbrio e a redução dos preços naquilo que de fato é favorável ali de uma forma mais igualitária e justiça. Das empresas, redução de custos com burocracia tributária, uma vez que eu torno os impostos mais simples com o IVA dual, eu tenho a redução de inúmeros outros impostos que eu tinha que fazer uma determinada análise, tinha que procurar um benefício fiscal, tinha que encontrar maneiras de ter um menor valor de imposto e também, né,
a questão da burocracia pelo tanto que está envolvido dentro da minha cadeia com ICMS, PIS, COFINS e todos os demais. Fim da acumulatividade, então, crédito total em toda a cadeia produtiva. Temos uma grande mudança, né? A tributação vai ser no destino, então, o que beneficia empresas que vendem para fora do seu estado, porque não é mais aonde eu estou, mas é aonde eu vendi. Então, isso traz uma mudança, e aqui é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês guardassem em mente. A gente vai falar mais à frente de o quanto as empresas precisam olhar de uma maneira estratégica em relação a essa mudança. E ali em seguida, né, o sistema eletrônico unificado. A gente já tem hoje com a questão do XML, mas aqui traz uma base de cálculo e uma regra comum. Então, eu vou ter ainda a questão nossa lá de ter uma base que é uma base excluída, uma base redutora, uma outra base, uma base normal. Não, eu vou ter uma base. Em seguida, se eu tiver alguma redução, vai ser diretamente na alíquota. Então, isso torna a regra um pouco mais comum. E do lado, né, e da perspectiva ali do governo, a gente busca mais arrecadação deste do consumo, que beneficia determinados estados. Eu trouxe alguns exemplos aqui, como São Paulo e Rio. Uma transição longa e gradual, não é um Big Bang. Nada vai acontecer em 2026 fazendo uma virada de chave, acabou ICMS, acabou IPI, acabou. Não é assim que acontece. Isso é ao longo do tempo. Fiquem atentos, tem muita discussão ainda em voga, pessoal. Então, assim, não é um Big Bang. Não vai acontecer da noite para o dia. E a criação de um comitê gestor de IBS, para o IBS, né? Que é responsável por distribuir os recursos entre os estados e o município. Então, a Cefaz ficou com o CBS e o comitê gestor ficou com o IBS. Quem faz parte do comitê gestor? É, pessoas do município, né? E aí eu falando pessoas do governo da questão do municipal e também estadual. A ideia aqui é para a gente acabar com a guerra fiscal no sentido de que um tem um poder sobre o outro. Não. É o comitê gestor de uma olhando como um grupo do que é melhor para o Brasil em relação aos impostos. E em seguida, como nós estamos, né? Aqui são alguns impostos que eu trouxe para nós que temos hoje. Eles estão divididos entre a competência e a incidência. Então, na competência da União, nós temos ali voltado para o consumo o PIS, o IPI, o COFINS e o IOF. No patrimônio, né, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Aí depois nós temos o de renda e depois os de encargos trabalhistas. Folha, o IRF, o RPJ e o CSLL. No âmbito estadual e Distrito Federal, ali o ICMS, o IPVA e o TCMD, que é aquele sobre transmissão de causa e mortes, e o municipal, que é o ISS, que é o imposto bem conhecido de serviço, o IPTU e o TIB. O TIB ele é da transmissão de bens e imóveis. Esses são os impostos que nós temos hoje. E o que que acontece em relação à reforma tributária? São todos os impostos que a lei está olhando na reforma tributária? Não. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, ó, as caixinhas brancas são o nosso objeto da reforma. Ali o consumo, né, o IPI, PIS, COFINS, o IOF continua, tá, pessoal? No meu próximo slide vocês vão perceber, o IOF ainda continua, mas o IPI, o PIS e COFINS, eles passam a ser um novo imposto chamado IVA. Ali o ICMS e o ISS também outro. Aqui o IPVA e o ITCMD eu deixei, apesar de nós estarmos falando sobre a questão patrimonial deles, que também faz parte do objeto da reforma. Nós não vamos entrar em detalhes neles aqui hoje, porque o IVA, eu vou querer focar bem na questão do IVA dual. Mas se você pegar a lei, a emenda complementar 132, vocês vão perceber que lá está falando do IPVA e do ITCMD. Então é legal depois checar, né, aqueles que estão envolvidos em relação a isso, as mudanças que nós temos ali. São pequenas variações que nós temos, mas vamos ter também. Então, o objeto da reforma são estes. E por isso que a reforma tributária está sendo conhecida ou dita como a reforma do consumo, porque ela está bem envolvida, né, com esses impostos que nós temos aqui.
Em seguida, eu quero trazer como é hoje. Como que a cadeia de impostos funciona? Aqui eu trouxe alguns impostos para nós, mas no modelo atual, né, nós temos aqui ó, a visão indústria, a visão distribuidor, o revendedor, e nós temos aqui também a pessoa física, o consumidor final. Então, cada etapa da cadeia, como vocês podem observar, ela é tributada separadamente. E o pacto acumulado disso, desses tributos, né? Quem que vai recair? É sobre nós, sobre o consumidor final. Então, nem sempre as empresas conseguem aproveitar integralmente os créditos, e aqui já é uma mudança. A cada operação, lembra que eu mencionei, o tributo, o crédito, será possível de ser realizado. Nós temos alguns cenários em que são regimes favorecidos, em que precisa se analisar a lei se ali de fato nós temos, mas do aspecto da reforma tributária, que é simplificar a maneira como os impostos são aplicados, nós aí estamos partindo sim de que há uma totalidade de recebimento do crédito a cada uma das operações. E aí, só finalizando ali o entendimento, né, o custo final dos produtos e serviços tende a ser mais elevado considerando essa cadeia de impostos aqui, essa movimentação que temos hoje, ok? Beleza. E como que fica? Aqui eu já trago para vocês o que é o teor da reforma tributária, né? Então, ali a incidência dos tributos, e eu gosto de colocar a lei porque muitas vezes a gente vai fazer alguma pesquisa e fica sem saber a lei dificulta um pouco. E vocês vão receber esse material em seguida, tá, pessoal? Então, ó, a Lei Complementar 214 de 2025 e a Emenda Constitucional 132 de 2023. Nós temos PLP envolvida no processo, que já foi lançada, temos outras leis, mas se vocês lerem ou buscarem sobre essas aqui, focarem, já vai dar um bom contexto para o que é a reforma tributária e iniciar aí a jornada de vocês em relação a isso. Antes de eu contar sobre os impostos e falar do IVA dual, o que é bacana a gente entender, né? E fazendo um parênteses aqui para nós, tornar isso mais prático. A reforma tributária, ela não é uma reforma tributária que dentro das empresas o fiscal, só ele tem que ficar responsável. É importante que a comercial entenda o lado dela nisso, porque o preço praticado hoje, ele tem o imposto por dentro, como o caso do ICMS. E com o IVA, tudo é por fora. Então, a maneira como nós calculamos o nosso preço de venda hoje, ele vai mudar. Então, galera, não fiquem só cobrando o fiscal. Nós temos que, de fato, como companhia, como um corpo, estarmos envolvidos e atentos com a reforma tributária, cada um no teu lado perceber aonde pode vir um benefício e contribuir, sim, aí vem a palavra, né? Contribuir, sim, com o fiscal e a empresa como um todo, de maneira estratégica. Porque o impacto não é só fiscal, o impacto vem para mover como os negócios são executados hoje dentro do nosso mercado. Então, só esse parênteses, né? E aproveitando aqui a fala do por fora, todos os impostos atuais, como o IVA dual CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vem para substituir ali o IPI, PIS e COFINS, e o IBS, que vem para substituir o ICMS e o ISS, todos eles são por fora. O que que eu quero dizer com isso? O próprio imposto não fará parte da base de cálculo dele. Isso acontece com o ICMS e quando é consumo, a gente sabe que o IPI também faz parte da nossa base de cálculo. Isso vai acabar com os novos impostos. Esses são os dois IVAs e o Brasil, né, é um dos poucos países que tem um IVA dual. Além do Brasil, se eu não estou enganado, eu acho que o Canadá também é um IVA dual. Mas nós, em relação ao que é comum acontecer quando se tem, é um IVA unitário nos demais países e nós viemos com o IVA dual, e aí um voltado para a contribuição sobre bens e serviços na competência da União, e estadual, Distrito Federal e Municipal, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Mas, além desses, tem dois que serão utilizados nem sempre. Eles serão conforme determinados tipos de negócio e setores
como o caso ali do imposto seletivo, que também é conhecido como imposto do pecado, um nome bem claro da gente guardar, né? E por que que é imposto do pecado? Porque se nós olharmos para o Brasil e olharmos para o que acontece no mundo, cada vez mais o ESG está envolvido. A questão de nós olharmos para a questão para a natureza, preservarmos rios, lagos, preservarmos a questão do bom ar, né? E tantos outros pontos que nós temos lá na Agenda 30 da questão do ESG. E imposto do pecado, por quê? Porque ele vem para inibir ou reduzir o consumo em relação aos produtos como cigarros, bebidas alcoólicas, a questão dos agrotóxicos e também os combustíveis fósseis. Ah, Renato, mas aí como que funciona isso no dia a dia, né? Você vai ter o CBS, se fizer parte da tua indústria esse imposto, o teu IBS, né, se fizer parte do teu negócio, e além desses dois, um a mais chamadinho IS. É assim que vai funcionar. E o CEPPS, que é a contribuição sobre produtos primários semi-elaborados, ele vem em que sentido, pessoal? Esse daqui, por uma questão da guerra fiscal que nós temos hoje e o quão o ICMS é impactante nos negócios, para produtos primários semi-elaborados, ele vem para reequilibrar a arrecadação desses estados por conta do benefício ou incentivo fiscal. Eu ainda não comentei, mas já vou me antecipar aqui. A ideia da reforma tributária é acabar com benefícios fiscais. Entra um outro agente aí chamado regimes favorecidos, que nós vamos ver nos próximos slides, mas os benefícios fiscais, a ideia, né? Eu tenho certeza que o governo vai sofrer uma forte assim pressão em relação ao mercado para isso, e por isso que não é à toa, nós vamos até 2033 com a reforma tributária, mas a percepção e buscando a simplicidade que se tem que ter com o IVA dual, é nós acabarmos com isso. E então, os produtos primários semi-elaborados em relação ao ICMS, eles tendem a ter esse imposto aqui chamado CEPPS, no momento de transição, de 2026 até 2033, tá bom? O que é importante citar aqui? O IPI some de vez? Não, ele permanece aplicável, mas uma pequena porcentagem de produtos. Quando que ele vai ser extinto? Né? Ele vai ser extinto ali com a questão da Zona Franca. Outro ponto. Está sendo avaliado, né? Nós temos, eu não apresentei aqui nos quadradinhos, o ST, que é a substituição tributária, muito usado ali junto com o ICMS. Ainda está sendo avaliado como que será essa cobrança. Eu não tenho, no momento, como demonstrar para vocês o que vai acontecer com a ST, olhando aí próximo ano 2026. Pode ser que nas próximas semanas, próximos meses, né, a gente tenha algo em relação a isso. Mas só trazendo essa atenção a vocês, se de repente vocês olharem aí quem é da área fiscal e falou, tô sentindo falta do imposto ST, é por conta disso. E quais são as características do CBS e do IBS? Primeiro ponto, eles têm uma base ampla de incidência. Então, o IBS e o CBS é para toda operação. A gente não tem mais agora, o que eu quero dizer com isso daqui, né? Eu não tenho só o ISS trabalhando com desserviço, eu não tenho só o ICMS quando eu tenho uma circulação de mercadoria. Não. O IBS e o CBS vêm para materiais e para imateriais, como o caso de direito de serviço. Então, a gente vai ter os dois ali sendo apontados. Tributação no destino, como eu já comentei, né, muda a característica de origem e destino e passa a ser aonde o consumidor de fato realizou essa compra, onde de fato ocorreu ali o serviço. Não cumulatividade plena, isso vem no contexto que eu expliquei para nós anteriormente, sobre a cadeia e a geração de créditos, e como ela é hoje e como vai ficar. Então, os tributos ao longo da cadeia gerarão créditos imediatos. Rola boatos, gosto de falar isso, né? Porque é bem bacana. Rola boatos de que em até 3 dias o crédito já estarão, né, retornados às empresas. Mas há muita coisa envolvida nisso. Poxa, quando eu vender a prazo, como que vai funcionar esse crédito? Quando de repente a minha segunda parcela eu não recebi, eu já tive esse crédito. Então, esse caso, nós não vamos abordar aqui, está para um outro webinar, porque eu teria que entrar no contexto chamado split payment.
Resumidamente, o que que é o split payment? Imagina que você foi lá, quem trabalha com investimento vai conseguir contextualizar e fazer um deparo muito fácil. Toda vez que nós vendemos uma ação, tem um tal de um imposto lá, que é o chamado imposto dedo duro. Então, ele registra na tua nota. Porque posteriormente, quando você for pagar a tua DARF, você vai descontar esse imposto e é uma maneira que o governo tem de que, fato, você fez uma movimentação no mercado financeiro. O split payment é mais ou menos isso. Quando você realizar uma venda, você vai ter um percentual ali recolhido, né? E esse percentual recolhido dá para o governo o entendimento de que você, posteriormente, tem um crédito a ser recebido. E também a questão toda envolvida desse fluxo daí, né? O split vem da ideia mesmo de repartir, então por isso que, né, a gente tem ali a questão conhecimento lá do governo, conhecimento lá da empresa. O split payment será e dito em outro webinar que a gente pretende realizar para vocês. E por que que eu não trouxe aqui? Porque ainda está em discussão e ele não entra em voga no próximo ano. Se não entra em voga, pessoal, de novo, vamos nos preocupar com aquilo que a gente precisa para estar amparados em 2026. O que que eu percebo, né, nos grupos que eu participo, nas discussões que eu tenho feito com o pessoal fiscal, tanto internamente com a nossa célula dentro da Abaco, né? Aquele anseio de, nossa, chegou a reforma tributária, preciso fazer tudo. Respira, calma, vamos entender o que eu preciso para o ano que vem. Então, até o ano que vem, o que que eu preciso estar pronto para que eu não seja autuado e o que que o governo está esperando? O próprio governo, pessoal, está utilizando do ano que vem para uma questão de teste. A gente vai entender sobre isso. Então, ponham em mente vocês. Calma, e o que que eu preciso para que as minhas notas saiam, sejam ali na Cefaz, com a comunicação da Cefaz aprovada, e o que que eu preciso receber da parte quando for da perspectiva de entradas compras para dentro de casa. Então, respire. A gente tem uma jornada. A reforma tributária é uma jornada. Seguindo ali para a legislação uniforme, né? Terão regras idênticas o IBS e o CBS. Novamente reforço a cobrança por fora, chega de imposto por dentro, maluquice que a gente tem, inclusive dificultando como o SAP trabalha, uma vez que a gente tem um imposto por fora, eu vou partir do valor líquido, SAP standard é puro. Não precisamos fazer a alteração em relação ao preço bruto. Em seguida, eu trago aqui para vocês também a questão das importações e exportações. As exportações, por enquanto, não muda nada. Então, quem tem alíquota zero, quem tem alíquota 4%, isso vai se manter, tá bom? Para o ano que vem. Desoneração dos investimentos. Então, os investimentos geram aproveitamento imediato do crédito, que são ressarcidos de forma rápida. E ali a rápida devolução dos créditos acumulados, que eu já comentei aí, que há boatos de 3 dias nós recebemos o valor desses créditos acumulados. E aí, falando do fim dos benefícios fiscais e reforço, né, ICMS, o que que o governo traz de novo para isso? É o tal do regime favorecido. Então, a nova reforma, ela prevê para nós, em alguns setores, a própria isenção total do imposto. Quando eu digo isenção total, é alíquota zero mesmo. Não é uma base excluída, não é isso, é alíquota zero. A própria alíquota reduzida ou, de repente, um regime especial. Aqui eu trouxe alguns regimes, setores que são impactados e que benefícios, né, nós temos com isso. Então, alíquota zero isenção. Cesta Básica Nacional, definida por lei complementar, então isenção total do CBS e IBS. Os produtos que estão na cesta básica farão parte aí de uma alíquota zero. Quem tem alíquota reduzida, ou quem terá alíquota reduzida? Área da saúde, educação, transporte público, produtos agropecuários e a questão da cultura. Então, o que o pessoal está pensando ali, né, em relação a 40% da alíquota padrão. Já já vocês vão entender o que que é alíquota referência e padrão. Só guarda esse 40% aí por enquanto. Regime especial, né? Então, o caso do IS, até que eu comentei com vocês, então entra combustível, energia elétrica, telecomunicações e serviços financeiros.
tributação específica, nós vamos ter aí faturamento bruto dependendo ali para o serviço financeiro, o quilowatts para energia elétrica, litro ali para combustíveis. Nós teremos uma questão de cashback para o consumidor final, então famílias de baixa renda, inscrita no CAD único, quem faz parte do CAD único? Pessoas que têm um determinado nível na sociedade em relação ao poder aquisitivo que ela tem. E aí ela pode fazer lá o cadastro no CAD único, tá bom? É o mesmo que a gente usa para entregar ou beneficiar outras pessoas da nossa sociedade em outros sistemas do governo. E também ali pode ser o como vai ser esse benefício, devolução parcial ou imposto pago no consumo. Eu vi até uma questão aqui na conta de energia elétrica. Nós utilizarmos, né, as famílias de baixa renda, esse benefício do cashback para o pagamento da energia elétrica. Simples Nacional, micro e pequenas empresas, então os MEIs, empresas até 4 milhões, então permanecem no regime atual com a opção do crédito parcial. E eu já vou trazer um parênteses aqui, por enquanto, sobre o Simples Nacional, sobre aquelas pessoas que atuam como PJ, né? Que é comum, principalmente aqui na área de TI, não temos nenhuma alteração por enquanto. A maneira como nós emitimos as notas, a maneira como o cálculo do imposto, né, dentro dali do tipo de serviço que nós estamos, eles permanecem iguais para o ano que vem. Se tiver alguma alteração, eu estarei atento aí, será um prazer compartilhar com vocês. Qual que é o cronograma, pessoal? 2026, guardem duas coisas. Alíquotas testes. Se são testes, elas não devem entrar no total da tua nota fiscal. Se ela é teste, ela não deve contabilizar. Se ela é teste, o que mais acontece? A gente não altera o valor também do nosso produto. Tá bom? Então, o CBS, ele vai ter um teste 0,9. E vocês vão perceber que eu tenho, quando eu abrir o SAP principalmente, eu tenho um CBS estadual, um CBS municipal. O 0,9 está no CBS estadual. O CBS municipal vai ficar zero para o ano que vem. Para o IBS, teste 0,1. Então, total aí de 1% que nós temos em relação a esses dois novos impostos. O IS passa a ser implementado em 2027. Então, não se preocupem, não fiquem maluquinhos em relação ao imposto seletivo, imposto do pecado, né, para o ano de 2026. E o IPI também. Em 2026, nada acontece com ele. A gente começa a ter uma alíquota zero para produtos não fabricados na Zona Franca ou área de livre comércio a partir de 2027. Tá bom? E aí, em seguida, até 2033, a coisa acontece. Então, quem e quando nós devemos começar a perder os cabelos se não nos organizarmos e se vocês não prestarem atenção até o final dessa apresentação, onde eu vou trazer um plano de ação para nós. Aqui, ó, meados de 26 para estar preparado de 27. A coisa começa a pegar em 2027. Tá bom? 2026, eu vou demonstrar para vocês que a gente já tem um bom caminho dentro da SAP, um bom caminho dentro das empresas que atuam com a estrutura do XML, já dá para a gente começar a trabalhar para deixar isso pronto. Ok? E aí, o ICMS e SS começa a ter uma redução gradual aqui, até ser extinto, e assim acontece para os demais. Importante para nós estarmos atentos em relação a isso é sempre nós percebermos e termos em mente que é uma jornada. Eu não preciso sair fazendo tudo e nem tenho condições, porque o governo ainda está em discussões, para ter tudo pronto aqui, ó. Não vai acontecer. Então, isso é o que nós temos aí ao longo dos anos. Base de cálculo, como que ela funciona? IS, CBS e IBS. Aqui do imposto seletivo, né? A gente parte do preço líquido, eu acrescento frete, seguro, despesas, posso retirar um desconto ali, e aí eu tenho aqui a base do IS para trabalhar, que eu calculei aqui em cima e aplico a alíquota. Simples assim. Para o CBS e IBS, então eu venho, né, com preço líquido, com frete, seguro, despesas, retiro um desconto caso seja o caso, e incluo o IS para aquelas indústrias, aqueles setores que atuam no que fere ao ISG. Aí eu venho com a base do cálculo, atribuo a alíquota.
e aí depois eu tenho a alíquota do IBS estadual, a alíquota do IBS municipal. As duas unidas é a alíquota do IBS total, tá bom? E aí nós temos aqui, ainda em definição, e, de novo, rolam boatos. Rolam boatos. Qual que é a ideia de ter uma alíquota padrão e referência? Para o CBS, ela pode ir aí desde 8,8 a 9,25. Para o IBS, que é o estadual e municipal, de 16,5 a 17,5. Então, nós ficaremos aí em torno de 25 a 27. Por mais que nós simplifiquemos a questão tributária em nosso país, a gente ainda continua sendo um país com um dos maiores tributos no mundo. Tá bom? Mas isso ainda está em definição. De fato, não considerem isso daqui algo que vocês já devem aplicar e praticar. Não saiu nada na legislação em relação a isso. Se vocês pegarem lá a lei complementar e a emenda, não tem uma alíquota lá. A ideia aqui é só trazer para vocês o que seria uma alíquota padrão em referência, considerando os próximos anos. Vamos para a parte prática do entendimento. Então a gente começa aqui a entender se antes, em toda a minha cadeia, eu tenho aquela cacetada de impostos, como que funciona agora com a relação do IVA dual? E eu trouxe um cenário aqui bem comum que a Abaco até atua, que é o mercado do fashion, vestuário. E como que ele funciona, ou como vai funcionar olhando essa cadeia produtiva, essa cadeia de distribuição, essa cadeia que tem o consumidor final, como ficaria o meu IVA ali no final. Então, inicio ali com a fabricação de uma camisa e o IVA é 25%. Não tem o regime favorecido aqui, não trouxe isso até para facilitar o nosso cenário, tá bom? Então, tem ali o produtor rural, ele vende algodão por R$ 40 e o IVA de 10. Então, aqui, ó, o IVA praticado, R$ 10. Aí vamos lá para a indústria de tecelagem, né? A gente compra o produtor do produtor algodão, então paga 50. A indústria transforma isso, vende por 60, mais o IVA de 15. Então a gente tinha o IVA de 10 anteriormente, como crédito aqui no meu processo, o meu débito do IVA atual, que é 15 da minha venda desse tecido, tem um IVA de 5. 15 menos 10, 5. Vamos seguir. Parece confuso, mas aguardem o último slide que tem um resuminho bem claro para nós sobre isso aqui. Vem comigo. Fábrica de roupas. Então, ao comprar o tecido, né, a fábrica de roupas pagou 75, ela transforma isso e cobra 100 na camisa e o IVA ficou de 25. Entretanto, ao recolher o imposto para o fisco, a fábrica de roupas desconta o valor dos 15 do IVA pago na aquisição do tecido, de modo a somente pagar o fisco o valor de 10. Então, 25 mais o crédito de 15, meu IVA é 10. Chegamos na loja de roupas, vendi minha camisa, sou a fabricante dela, vendi por 125, coloquei a venda a R$ 200 e meu IVA é de 50. Quando eu for recolher o imposto, o dono da loja desconta o valor do 25, que é o 25 do débito anterior aqui. E nós temos aqui o crédito, né? Débito 50, crédito 25. Meu IVA pago é 25. Por fim, o consumidor foi até a loja, achei aquela camiseta linda, tá R$ 250. Comprei, né? Então, que corresponde justamente, né, os 250, por quê? Porque eu paguei 200 na camisa, mais o IVA de 50. Então, eu tinha um preço sem imposto, peguei lá na gôndola, fui até o caixa, R$ 200. Cheguei no caixa, acrescentou 50 do IVA, que é o valor do imposto. A camiseta passou a ser 250. Importante. Qual que é o total do IVA aqui, então? 50. Mas como chegou no 50? Eu tive 10 do produtor rural, 5 do tecelagem, 10 da fábrica de roupa e 25 da loja, totalizando os meus 50. Então eu sei exatamente, neste cenário, da onde veio o bendito do imposto que eu pago na minha camiseta. Então aqui é um exemplo para vocês, né, do cálculo da cadeia. O que que eu não trouxe aqui, pessoal?
eu não trouxe como que a gente calcula o preço hoje, uma vez que a gente vai ter um imposto por fora, e hoje, dentro do nosso preço de venda, a gente embute o ICMS porque está por dentro. Isso está para um outro webinar, ou até mesmo um e-mail que nós vamos compartilhar com vocês. Aproveitando, eu peço que assim que vocês receberem um e-mail após o nosso webinar, incluam lá o aceite de informações. Assim vocês mantêm-se atualizados com aquilo que a Abaco tem feito e aí a gente compartilha tranquilamente com vocês através dos e-mails, tá bom? Então, esse é um exemplo na cadeia. Vamos para as notas técnicas. Pessoal, até aqui nós falamos de um contexto, o que que mudou e também a parte ali da cadeia para entendermos como que ficaria o nosso dia a dia. Agora eu entro um pouquinho mais técnico, porque a gente está num público maior, desde a questão de fiscais, também alguns consultores e até clientes nossos, que eu agradeço a participação, né, que atuam com SAP e que precisam entender o que vai acontecer dentro do ambiente deles. Não quer dizer que eu vou falar tecnicamente, mas qualquer aí dúvida, lancem no chat, nós estamos acompanhando. Eu, em seguida, compartilho com vocês. Tá bom? Então, o que que nós temos de notas? Elas técnicas da Cefaz e da parte do SAP. Temos duas notas técnicas já lançadas, publicadas em 9/6. Ah, isso daqui, ó, vem rodando há um bocadinho de tempo, mas se você observar recentemente, bem no dia 9, quando minha apresentação estava linda e bonita, perfeita, eu tive que fazer alteração, porque a nossa Cefaz fez alterações. E abre um parênteses. Isso vai ser comum. Daqui para frente, nós teremos notas técnicas sendo lançadas aos meses. Nós teremos alterações e teremos que nos adequar. Então, quem se antecipar para deixar pronto o que já tem hoje, facilita com o delta que virá. Então, não deixe para a última hora. Então, publicamos aqui, ó, né? Ela publicou a Cefaz, uma nota que traz a adequação dos layouts. E quando eu falo layout, eu estou trazendo o esquema, a estrutura de XML e trazendo também as novas regras, regras de validações, aquilo que faz com que a nossa nota pare lá e quem está atento aí aos memes da semana, né? Nós vimos que uma, um pessoal, né, repleto ali de caminhoneiros reclamando de que a nota dele não foi aprovada e por isso que ele não anda. Então é isso que vai acontecer se você não se adequar. O XML vai ser reprovado, vai receber a rejeição e você não vai conseguir sair com a tua venda. E também temos a nota técnica conjunta, divulga orientações da implementação do CNPJ alfanumérico, mas sem criar preocupações, isso só entra em junho de 26. E aí, assim que nós tivermos uma publicação e o lançamento, tanto da parte da SAP, como até mesmo da Abaco, que em breve eu trago para vocês o que nós temos feito, a gente publica e inclui essas tratativas. Em seguida, que está dentro da nota T 2025. Então, ela iniciou lá com a versão 1.01, que seria a implementação teste de 1 do 7 até 1 do 10. Vamos pular esse pessoal aqui, vamos direto ao que importa. Nós estamos na 1.10. Então, implantação do novo esquema de estrutura de XML, ou seja, os campos para o IBS, CBS e S. Também outros campos envolvendo o governo, passarão no cenário de homologação da Cefaz, serem avaliados de 7 do 7 até 28 do 7. Por que tem esse asterisco? Porque tem uma coisa que a Cefaz ama fazer agora e facilita a nossa vida de um jeito. Isso daqui, ó, varia por UF. Então, eu não faço ideia qual estado vai estar ali. Eu fui irônico, claro. Qual estado, a partir de 7 do 7, vai passar a validar o novo esquema de cálculo desses novos campos, tá bom? Mas tem um ponto legal aqui para nós. De 7 do 7 a 5 do 10, independente do estado, qual ativou a regra ou não, o preenchimento é opcional. Então, todo mundo que está fazendo o teste aí no ambiente de homologação, a nota vai ser aprovada aqui ainda, ó, porque é opcional. Se você incluir o valor de IBS, CBS e S, ele vai e tiver errado, ele vai reprovar. A regra de validação vai ser
analisada e utilizada. Se você não colocar nada, não tem problema ainda até 5/10, mas a partir de 6/10, esquece. Todo mundo no ambiente de homologação e que quer fazer um teste, obrigatoriamente vai ter que informar as tags do XML de IBS, CBS e S, e vai ter que se adequar. Bom, então fica aí um ponto ideal para nós. Então, essa homologação pode variar por UF até 5/10, né? A partir de 6/10 não tem como, todas devem estar prontas para isso. E como fica em produção? Guardem essa data aqui, ó, 5 de janeiro. Aqui é 2026. Peço desculpas, depois eu ajusto para vocês. É de 5 de janeiro de 2026, então não tem como fugir. É quando começa a validação das regras aqui de 2025-002. E aí, implantação dos eventos também, porque nós temos novos eventos envolvendo o cenário da reforma tributária. E o que temos, né? Novas tags, código de status que passa a considerar 4 dígitos, até então aqueles 6 stat eram 3. Número do protocolo que passa a considerar 17 dígitos a critério da UF, eu não sei dizer para vocês quais serão. A finalidade para notas fiscais de nota de débito e nota de crédito que muda, elas não podem ser usadas para o ICMS, mas elas vão poder ser usadas para o IBS e o CBS. Isso não é para 2026, então não esquentem a cabeça com isso ainda. Novas tags voltadas para entidades públicas, autarquias e fundações, as regras de validações, principalmente olhando, né, para se a alíquota está lá, se a alíquota de teste você imputou corretamente, se você trouxe o valor que é o valor da base para o teu CBS, o IBS e o IES. Novos eventos e para aqueles que já estão familiarizados com a estrutura do XML, lá no direito fiscal do nosso SAP, nós temos um carinha chamado CST. E além do CST com o CBS e o IBS, a gente vai ter o CCLASTRIB, que é o Código de Classificação Tributária. A SAP ainda não entregou isso, mas eu entendo que o melhor dos mundos seria incluir dentro de um direito fiscal. Vamos aguardar e entender melhor como que eles vão trazer isso para nós, tá bom? E sobre a nota conjunta, que é a nota do CNPJ alfanumérico, o que que é importante aqui? A gente passa a ter aonde era só número, então na raiz, e aqui, né, no que a gente chama de filial, a ordem, passa a ter letra e número. Algumas letras não poderão ser utilizadas, I, Q, O, porque confundem com números. Então, se vocês derem uma lida depois aqui na nota fiscal, na nota técnica conjunta, vocês vão perceber que lá tem uma informação sobre isso. E o dígito verificador não muda. Impacto menor para nós aqui. A maneira como se calcula o dígito verificador, por mais que eu passei a utilizar letras, ela não muda. Porque se vocês observarem dentro da nota técnica conjunta, eles estão utilizando o racional, o modelo, né, de incluir valor às letras através da ASCII, A-S-C-I-I. Então vocês vão perceber ali que a maneira como o dígito verificador é calculado, ele não vai mudar, porque eu consigo ler números onde estão as letras, tá bom? E isso daqui passa a vigorar, né, no ambiente de homologação 6/4/2026 e para a produção 6/7/2026. Ponto importante, o que que muda? Se você utiliza o SAP Standard, provavelmente nós teremos uma nota aqui para aplicar. Mas se você tem o teu sistema com algumas máscaras, hard codes, falando que ali só deve considerar número aonde está o teu CNPJ, esses códigos terão que ser atualizados. Senão você vai ter aí um problema em relação ao teu processo. Então essa é a atenção que nós temos dado, né, principalmente aos cenários dos nossos clientes. Nós temos compartilhado com eles essas informações. Se você precisar de algum apoio, pode contar conosco, principalmente para nós fazermos essa análise dentro do teu ambiente ainda em tempo. E em relação a SAP, o que que nós temos de nota? E pessoal, aqui vem uma questão muito importante. Antes de você se preocupar com a reforma tributária, você precisa se preocupar se o ambiente está apto para receber as notas da reforma tributária.
E a SAP lançou um mínimo de suporte package que o teu ambiente precisa estar inserido para receber o que vem pela frente. Ponto de atenção: quem está nas versões 15 e 11 do S4HANA até a 1709 não vão receber notas, não terão aí as notas para serem aplicadas. Está fora do que é o suporte package mínimo que a SAP recomenda. Então, atenção para você que está na versão 15, 11, 17, 19. Urgente, precisa fazer um upgrade. Upgrade para qual? 2023. Vai fazer o upgrade e já vai para a última. Se você está na 1709, aqui uma atenção, né, inferior ao suporte package mínimo 5, você tem que fazer o upgrade. Para todas as outras versões, eu também tenho um mínimo. Então, quem está na 1809.2 tem que fazer uma atualização. Nesse caso, você pode fazer uma atualização só do teu SP, ao invés de vir para a versão do produto 2023, tá bom? Não vamos suar muito agora, não. Vamos prestar aqui, né, a atenção no devido que a gente precisa para estarmos em 2026 prontos. Então, para cada um dos cenários do S4HANA e versões, a gente tem um suporte package mínimo. 2023 não se preocupa, 2022 não se preocupa, 2021 não se preocupa, 2020 não se preocupa. 1909, acima da 1 você tem que estar, 1809 acima da 3 e a 1709 acima da 5. Ok? O mesmo acontece para as versões do ECC. Quem está no EHP, aqui ó, versão 0, que a gente chama, né? Você tem que estar acima do 26. 2 acima da 16, 3, 15 e aí sucessivamente. Até a versão EHP8 você tem que estar acima da 13, a última é a 23 que nós temos aqui. Então, primeira dica que eu dou e atenção e foco total para quem utiliza o SAP é, antes de você se preocupar com a reforma tributária, se preocupa naquilo que o teu ambiente vai precisar estar atualizado para receber isso. Tá bom? Então, aqui é uma grande atenção que eu peço e compartilho com vocês. Em seguida, eu trago todas as notas da reforma já lançadas pela SAP. Não vamos entrar em detalhes cada uma, porque eu vou mostrar o ambiente para vocês, mas esse quadrinho azul aqui é importante. Então, ó, suporte somente ao preço líquido. Quem está no GRC não terá suporte à reforma tributária, então você precisa mover para o DRC ou para uma solução parceira, né? Então, nós sabemos que temos aí no mercado soluções e a Abaco tem alguns parceiros em relação a isso. Para o quê? Emissão de nota fiscal, outbound, recebimento de notas inbound e também entrega de obrigações acessórias. Mas atenção aqui, né? O GRC não vai receber. Então, ou você move para o DRC, move para uma empresa parceira. E processos especiais como consignação, entrega futura, triangular, subcontratação não estão cobertos por falta de definições ainda da Lei Complementar 214. Então, as notas aqui, e para 2026 isso não é um problema por enquanto, porque é uma alíquota teste, mas a SAP ainda não se pronunciou sobre esses cenários. Tá? Seguindo, o que vem pela frente aí? Então, está planejado para 11 de julho no Private, na versão S4HANA do Private, a gente receber aí a questão da reforma fiscal para a Tax BRJ, PIS, COFINS e ISS incluídos no preço líquido. Também está planejado para 4 de julho, reforma fiscal, determinação do NBS para cenários de compras. 4 de julho, aqui voltado para Tax BRA, reforma fiscal, tributos fiscais e determinações no processo de vendas. O que nós temos aqui? É justamente esse Class Trib que eu estou esperando sair nesse danado aqui, 30 de junho. Temos também a versão de Oil e Gas, que ainda está sendo analisada, mas já temos notas para Tax PRJ que podem ser implementadas. Quando a gente ouve dizer aqui que Oil e Gas está sendo analisado, é para a questão principalmente do imposto, que é o imposto do pecado. Planejado também aqui a reforma do imposto para vendas no public,
31 de julho. Na versão private, remessas subsequentes para administração de materiais ainda em análise, não temos quando será entregue. Ainda em análise, determinação de NBS para vendas, aqui. Podem ver que para compras já está planejado, mas para vendas ainda não. E por fim, que eu trago para vocês aqui o PIS e COFINS, né, ISS, incluídos no preço líquido para tax BRJ, que é o caso do ISO, muito comum utilizar a versão antiga de cálculo de preços, ao invés da tax BRA, que é a atual. Tá bom? Então, para vocês ficarem atentos aí o que está planejado a ser entregue. Vamos para a parte prática, pessoal. Deixa eu abrir aqui o ambiente com vocês. Eu quero mostrar um cenário de vendas e um cenário de compras. Aqui eu abri e acessei o nosso ambiente, tá? É um ambiente de teste que a Abaco tem utilizado. E nesse ambiente de teste eu estou utilizando a própria aplicação Fiori. Deixa eu identificar um documento de faturamento que eu havia construído aqui para vocês. E também um pedido de compra. Deixa eu abrir uma ordem aqui que já havia sido salva. 28. Então, o que que é legal nós entendermos, né? Aqui eu acessei a minha ordem de venda, o meu pedido. Fui até o item. No item, estou indo até a pricing de vendas, condições. E eu vou demonstrar para vocês aqui quais são as novas alíquotas, né? Ou condições, essa coluninha aqui, ó, que a SAP incluiu para tratar o CBS e o IBS. Então, qual que foi a entrega da SAP? Nós sabemos, quem já trabalhei com SAP há um tempo, que o ICMI, né, ele é a minha base de cálculo, e no líquido ele vem o imposto por dentro do ICMS aqui, então a gente tem uma base de cálculo para calcular os demais impostos. O que foi feito? Foi incluída uma nova linha para tratar o preço líquido de cara, ao invés de ter o imposto por dentro, que acontece aqui na linha do ICMI. Então, a gente tem uma base aqui, essa linha é a base do IBS, do CBS e do IS, tá bom? Que a gente tem um valor aqui no cenário 780,95, e em seguida acrescentou as novas condições aqui. Não aparece a municipal, porque ela não deve entrar no teste para o ano que vem, mas já existe uma condição chamada IB3M, que é municipal, a essa é estadual. Então, a gente vem com o CBS 0,9% e o IBS de 0,10% ou 0,1%. E a gente tem um cálculo desses valores com base, né, a alíquota multiplicada nessa base e não nessa, que é o correto. Então, até aqui, a gente já tem uma informação e um ponto dentro do SAP que favorece para nós. Para 2026, o cálculo do CBS e IBS ele já acontece dentro do SAP, que eu estou dando uma perspectiva de saídas, né? Ordem de vendas. O que é importante a gente ter em mente aqui? Que o CBS e o IBS, eles são estatísticos. Apesar de eu ter novas chaves de contas, eles são estatísticos, porque eu não devo contabilizar, eu não devo alterar o meu preço final de vendas. Isso para 2026. Futuramente, a gente vai passar a ter uma validação, uma tributação diferente. E aqui abre um parênteses já, que são os cenários quando a gente entrar naquele período de 2027, que é um aumento gradual de um CBS e IBS também, e a redução gradual do ICMS, do que é o PIS e o COFINS hoje, nós teremos que atuar com a Price calculando das duas formas. Então vai ser uma delícia isso aqui.
mas confiante de que vai dar certo. Mas fiquem com isso em mente, tá bom? Então, ó, CBS e IBS, o que que a SAP entregou? Condições novas, o cálculo, como você inclui a alíquota e novas chaves de contas para futuramente você contabilizar. Nesse momento, ele sai como estatístico. Quer ver uma coisa legal? Tá, se eu não contabilizei, como que eu escriturei isso? E aí que tá uma jogada bem legal, que a SAP liberou uma SM30, né? Ou um local que a gente faz um parâmetro, para que, por mais que ela seja estatística, ela está escriturando. E aqui eu vou abrir para vocês, deixa eu ir até o nosso documento contábil. Vou exibir o documento contábil para vocês e ó, pode ver que eu não tenho o CBS e o IBS aqui, não contabilizei, mas quando nós vamos, deixa eu só voltar um minutinho aqui. Quando nós vamos para a escrituração da nota, na escrituração da nota, os impostos aparecem. Então tá aqui, ó, CBS e IBS. E o bacana, o valor fiscal está aqui, o montante, podem ver que eu tenho uma base diferente. E aonde está a taxa de imposto não vai aparecer aqui, galera. Vai aparecer aqui, ó. 4 casas decimais, tá bom? Então fiquem atentos se futuramente vocês aplicarem as notas, né? E como nós já estamos fazendo com alguns dos nossos clientes, não vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, ó, a tua taxa de imposto, 4 dígitos, né? Tá usando aqui com 4 dígitos, tá bom? E aí ele vem aqui ainda flegado como imposto estatístico. Então, o que que nós já temos da SAP? Nós já temos como fazer, executar um processo para o teste. Mas lembrem-se que não é só a visão lá do SAP. A gente precisa a visão mensageria, a entrega disso daqui para o governo. Então, para aqueles que usam parceiros, né, que não é o DRC, precisa entrar em contato, informar que o teu ambiente foi atualizado com as novas notas e questioná-lo se a estrutura do XML deles já está sendo atualizada. E entender como que eles estão prevendo receber isso do SAP. E aí nós, em conjunto com vocês, podemos apoiá-los. Mas essa é uma etapa que precisa ainda ser realizada. Ponto. O teu XML vai ser aprovado logo de cara? Lembrem que eu falei de uma estruturazinha e um novo item da reforma tributária chamado C-Class-Trib. A gente não tem isso ainda entregue pela SAP. Se nós não temos, ainda não está uma solução aqui 100%. Vai ser inserida conforme aquele planejamento que eu demonstrei para vocês nos próximos meses, tá bom? Mas estaremos aí prontos para 2026. Só trago isso para não transparecer aqui que a solução está pronta. Pessoal, já temos um bom caminho. A solução ainda será entregue ao longo dos meses, até porque 9/6 aqui nós tivemos uma nota técnica lançada com as informações um pouco mais claras, tá bom? Esse daqui é o nosso pedido de vendas. Eu vou abrir o nosso pedido de compras para demonstrar para vocês como que ficou. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, deixa eu pegar ele aqui para vocês. Acho que é o final 91. Esse aqui. Então, da mesma forma que nós tivemos condições, a oportunidade de incluir a alíquota, a oportunidade de nós fazermos o cálculo estatístico, gerarmos ali a fatura e gerarmos a nota fiscal escriturada com os novos impostos, o mesmo acontece aqui para a parte de compras, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu encontrar ela aqui para vocês. Então, olha, a taxa do CBS está aqui, ó, BXCB, tá bom? Mais abaixo, nós temos aqui a do IBS e as BX, que são cálculo disso, vou demonstrar para vocês como ficou aqui em compras também.
E aí nós temos aqui a CBS2, a IBS2, a IB2M, tá vendo? Ó? Nós temos o cenário calculado aqui, um valor do preço líquido de 1.000, onde eu tenho 0,9 e 0,1. Elas estão demonstradas aqui para nós. Se nós olharmos a escrituração, vou até já abrir direto aqui na famosa J1BNFE, como que ficou esse cenário? Nós temos um cenário aqui de compra, da mesma forma lá no material os impostos, nós temos os dois impostos aqui. No caso, a gente fez até um cenário de teste para demonstrar apenas, tá bom? Esse valor aqui, ó, não vai ser utilizado em 2026, mas só para trazer aqui e demonstrar para vocês que a SAP já entregou também o IBS na perspectiva municipal. E aí, da mesma forma, ó, as taxas, as alíquotas aparecerão desse lado e o valor vai aparecer para nós aqui, calculado. Perfeito? Isso é o que nós temos, pessoal, entregue em relação aos processos de vendas e compras, em relação à aplicação das notas SAP. Ponto importante: quando nós aplicamos as notas da SAP, lembrem que pré-requisitos são chamados, isso é automático dentro do ambiente, e novas notas deverão ser implementadas. Então, aquelas notas que eu apresentei para vocês ali são as principais da reforma tributária, mas elas têm pré-recs, os chamados pré-requisitos. E é comum no teu ambiente, caso ele não esteja na última versão, ou até mesmo se você incluir só um support pack, alguns pré-recs são necessários para nós implementarmos, tá bom? Vou voltar para a nossa apresentação aqui. Perfeito. Entendido a demonstração dos cenários no SAP. Chegamos à nossa última etapa do nosso webinar e em seguida eu vou dar uma lida no chat com vocês. Se tiver perguntas, a gente vai trocando mais algumas informações ali, tá bom? Plano de ação. Aqui, qual que é o nosso desejo, né? Em compartilhar isso com vocês. Para que vocês entendam que há alguns caminhos. Então, se você não começou a se movimentar ainda dentro da tua companhia em relação à reforma tributária, a gente já trouxe alguns insights do que nós temos utilizado junto com os nossos clientes, da maneira como a gente tem percebido que outras empresas têm feito, e dentro da nossa célula aqui da reforma tributária na Abaco, como que a gente tem pensado para entregar não só a perspectiva SAP, mas também apoiá-los aí nessa jornada. Então, primeira coisa que é legal, né? Um plano inicial, pessoal. Diagnóstico tributário e operacional. Precisa internamente mapear os impactos da reforma nas tuas operações, nos teus produtos, no teu regime atual. Se você tem um benefício fiscal, como que você vai atuar nos próximos anos de maneira estratégica para manter a tua competitividade? Pensem nisso, né? Então, o objetivo aqui dessa primeira caixinha nossa é identificar riscos do aumento de carga, das mudanças no fluxo de caixa, na questão dos créditos, os regimes específicos. Qual que é a nossa sugestão para participar dessa discussão? Fiscal, contabilidade, jurídico, o próprio TI e a comercial. Próxima etapa, né? Planejamento da transição tecnológica de processo. E aí eu espero que depois de uma apresentação como essa, vocês contem com a Abaco, né? Nós não é de hoje que estamos atuando e estudando a reforma tributária. Então contem conosco, então avaliem o ambiente de SAP de vocês, os processos de emissão, apuração e escrituração. Entenda quais cenários vocês para 2026 já estão prontos e quais precisam se adequar. Então, adapta o teu RP, faça a atualização necessária do suporte packet mínimo. Se há necessidade de fazer uma alteração em relação à tua mensageria, corram com isso, né? Para manter o compliance, para manter a tua estrutura funcionando corretamente para o próximo ano. Então, envolvimento aqui da TI, do fiscal, da operações e a equipe SAP, nós aqui quanto Abaco. Um ponto extremamente importante, a gestão estratégica dos benefícios e regimes especiais. Isso vai mudar completamente a parte de custeio da tua operação, a questão da tua receita, a maneira como você tem o teu valor de produto
chegando ao consumidor final. Então, você precisa avaliar a continuidade ou extinção desses incentivos, trouxe aqui o ICMS, diferimentos, a questão do simples, e antecipar ajustes contratuais, logísticos e financeiros. Fiscal, planejamento tributário e jurídico. Eu estou trazendo alguns insights para vocês. Eu sei que se nós parássemos e olhássemos friamente hoje o que nós já temos publicado, não dá para a gente reinventar muito a roda ainda, tá? Mas vocês precisam estar preparados para isso. Saiu hoje uma informação, eu já tenho que ter discutido um pouco sobre o impacto dessa informação anteriormente, né? Na hora que ela sai, eu preciso passar a executar, ter uma ação. Vamos ser proativos em relação a isso. E, por fim, a governança e educação tributária contínua. Inicialmente do nosso webinar, eu falei, a reforma tributária não é do fiscal. A reforma tributária é um compromisso de todos. Dentro da organização, mexe com todos. É o mundo dos negócios sendo diferente a partir de agora. Então, crie comitês internos, entrem em grupos do WhatsApp, participem do webinars e novamente agradeço por vocês estarem aqui. Discutam, façam questionamentos e o que não tiver claro ainda, a gente vai procurar respostas, sejam vocês internamente, sejam nós aqui. Então, criem isso. Passem a considerar dentro da companhia uma estrutura como essa. E aí, qual que é o objetivo, né? Resposta ágil, aderência regulatória e segurança nos dados. Estar atento ao que está acontecendo. Envolvimento da diretoria, o próprio equipe ali de People, recursos humanos, né? Compliance e consultoria. Tá bom? Em seguida, nós elaboramos aqui uma matriz de responsabilidade. Então, trouxemos algumas atividades e considerando os principais áreas da empresa, né? As principais áreas da empresa que sofrem ou sofrerão com a reforma tributária, como fiscal, contábil e jurídico, comercial e compras, mais a Abaco ali como a parceira de vocês nessa jornada, que seria responsabilidade? Que seria aquilo que eu só informo, consulto e aprovo? Aqui são sugestões, vocês poderão usar isso daqui posteriormente, como acharem melhor ao receber o material. Mas olha, um diagnóstico dos impactos tributários. Fiscal é responsável. Os demais são consultados, e ali no caso a consultoria, né, é um aprovador em que sentido? Naquilo que eu vou imputar dentro do sistema. Né? Aqui a gente está trazendo não só a visão sistema, mas no dia a dia. Mapeamento de benefícios fiscais e regimes especiais, responsável jurídico. Levantamento de requisitos no SAP, responsável a consultoria, como nós já até trouxemos a vocês aqui. E o fiscal quem? O aprovador. Precisa falar, não, você está comendo bola aqui. Não, tá certo, é isso mesmo. Parametrização e testes. Quem que tem que ser o aprovador? Quem que tem que realizar os testes? Principalmente equipe comercial e compras e o fiscal. Quem que é o responsável? A consultoria Abaco Consulting Brasil. E aí outras atividades que nós temos aqui, que nós sugerimos para vocês, como a simulação de cenários, impactos da carga tributária, capacitação interna das áreas sobre a nova estrutura, monitoramento de leis e ajustes legais, o apoio no compliance e auditoria, e por fim a governança e comitê de reforma tributária. Então é uma ideia, né, do que nós temos utilizado aqui, a maneira como a gente pensa, de trazer o algo a mais aqui para vocês e tornar prático tudo isso que está sendo dito, não só no viés SAP, como já demonstramos, mas também no aspecto de negócio. E por fim, alguns impactos e incertezas para nós finalizarmos a nossa sessão. Da perspectiva SAP, como eu comentei, pricings considerando os dois modelos de impostos. A gente ainda vai ter o preço líquido, vai ter o preço bruto, ainda vai ter o imposto por dentro, o imposto por fora, porque isso é uma jornada. Regras da J1B Tax, provavelmente nós vamos ter impacto. Eu não comentei, mas a aplicação da alíquota naqueles cenários não foi através da J1B Tax. A SAP liberou uma outra forma para nós cadastrarmos aquelas alíquotas. Tabelas de exceções, principalmente aí para os regimes favorecidos, a questão da contabilização que é para 2027, a questão dos IVAs, os direitos fiscais, que provavelmente é através deles que nós vamos ter o C-Class TRIB, e a formação de preço, que é a maneira como é hoje, as empresas precisam se adequar. E aí, apesar de estar SAP ERP, qualquer sistema, né? O sistema lá da tua ponta que faz a captação, de repente o teu Salesforce, o teu próprio CX, um,
um sistema interno que você tenha de captação de pedidos, tem que ficar atento com isso. É um modelo de formação de preço e como as comunicações estão sendo feitas entre ERP e eles, por certo, serão atingidas e precisarão ser revisadas. Negócios, interfaces fiscais, o Tax as a Service, que é uma das formas que você pode ter para calcular os teus impostos no SAP, muito utilizado na versão public do SAP. A questão das entregas das obrigações acessórias, a tua recuperação de créditos, o CNPJ alfanumérico e funcionamento do split payment. Essas 4 caixinhas aqui, 2027, com exceção desse que é 26 de julho, né? Mas os demais, aqui, ó, 27, 27, 27, para a gente ficar atento. É mais aqui insights e pontos de atenção. E por que incertezas? Porque ainda não tem claro como que isso vai funcionar. Documentos fiscais. A DANF vai sofrer alteração. É possível, pelo que eu tenho lido, que ela vai só poder ser utilizada na versão horizontal e não na versão retrato. Campos como CBS e IBS passam a integrar o layout da DANF, não para 2026, porque é teste, na questão da obrigatoriedade. Por enquanto, não se tem nada nesse sentido para a obrigatoriedade da DANF ser alterada para 2026. Mas, por certo, ela vai mudar. Um ponto, né, que vai impactar quem atua aí com varejo, quem atua com PDV, a venda na ponta de loja, não poderá mais emitir o cupom fiscal, que é a NFC, para pessoas PJs. Vai ter uma DANF de varejo. E aqui, pessoal, nossa, vai ter uma DANF de varejo simples. Eu não tiro mais o NFC e vou lá. Espera aí. Hoje, muitas empresas lá de ponta, a NFC sai direto na maquininha. Como é que vai ser essa DANF varejo? Vai sair direto da tua maquininha? Você vai ter que ter uma nova estrutura, uma infra diferente agora dentro da tua loja. Então, esse ponto que ainda está sendo discutido, temos que ficar muito atento com ele, porque traz uma mudança para pequenas redes grande, principalmente, né? E aí, só lembrando, PJ, tá? Quando você for fazer a venda para o PJ. Uma questão grande, né, de estrutura sistêmica lá. Alterações da DANF e ADACT, como eu comentei, né, o CTE aqui no caso, e a padronização da nota fiscal de serviço nos municípios, que ainda está em discussão, mas me parece que dessa vez a gente vai conseguir ter algo nesse sentido, que há muito tempo vem sendo discutido e cada município tem um layout, tem município que tem código de barra dentro da nota fiscal de serviço, outro não, então quanto antes nós padronizarmos, melhor será. E se nós considerarmos o objetivo da reforma tributária, que é simplificar, isso daqui faz muito sentido de ser realizado. E aí, por fim, pessoal, né, com a Abaco, a sua empresa conta com pessoas que impulsionam ideias, demonstram valor e transformam realidades, porque esse é o nosso propósito, que ele é bem claro e é internamente enraizado nosso, inspirar pessoas a transformar negócios. Aqui tem o nosso contato da Abaco, contato comercial, tem também o telefone. Siga nós nas redes, tá bom? Entre em nosso site, dê uma olhada quem é a Abaco. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E desde já, eu vou agora voltar aqui para finalizar a apresentação. Deixa eu parar aqui e voltar para a nossa tela e comentar novamente, muito, mas muito obrigado pela participação de todos. Eu vejo aqui que nós estamos com 149 pessoas, alguns aqui amigos bem queridos que eu conheço, já trabalhamos juntos, outros clientes. Deixa eu dar uma olhada no chat antes de nós finalizarmos, se eu consigo internamente aqui dar uma olhada. Não quero tomar muito mais o tempo de vocês. Se tem algumas perguntas aqui que eu posso já responder. Ó, nós vamos compartilhar com vocês a apresentação. Sim, ela será publicada no YouTube, tá bom? Qual que é a nossa ideia posteriormente aqui? Vocês vão receber uma pesquisa de satisfação. Por favor, respondam. É extremamente importante isso para nós.
para avaliar e nós melhorarmos constantemente, vão receber o link da apresentação e o material, tá bom? E se tivermos muitas perguntas aqui, nós vamos coletar todas essas perguntas e vamos mandar essas respostas para vocês, a todos os participantes, porque aí todo mundo fica na mesma página. Eu vi aqui que o Reginaldo comentou, né? O Brasil já é um dos maiores impostos sobre o consumo do mundo. O IVA pode chegar a 30% sem o split. Concordo contigo, viu, Reginaldo? Apesar de trazer uma simplificação para o nosso cenário, a gente ainda vai sofrer aí com uma carga tributária alta, né? Esse é um ponto que não tem muito para onde a gente fugir, por enquanto. Será disponibilizado o material, comentei. Deixa eu ver essa daqui. Todas as prefeituras irão migrar para o modelo nacional? Cada prefeitura, pergunta do Danilo, né, irá fazer suas adaptações para a reforma tributária. Todas as prefeituras são obrigadas a migrar para o modelo nota fiscal nacional? Danilo, ainda não temos uma nota técnica sobre isso. Pelo menos eu ainda não identifiquei, tá bom? O que se tem é, se você abrir lá a emenda constitucional 132 de 2023, ela comenta sobre uma nota fiscal nacional de serviços. Então, eu estou me apegando muito nisso, confiante de que a gente vai ter, sim, um modelo para todos os municípios. E eu acredito que aí vão ter que se adequar, tá bom? Aí eu entendo que vão ter que se adequar. Mas ainda não posso te dar certeza e bater o martelo aqui e falar, olha, de fato, pessoal, a gente vai ter, tá bom? Deixa eu ver se temos outras aqui. Tá. Saiu o suporte package, tá, atualização aqui do Thiago sobre o suporte package. Como marcar com vocês uma reunião inicial? Jarley. Jarley, eu vou compartilhar tanto o meu e-mail quanto o e-mail aqui da Bianca e do Vitor, do nosso pré-venda, e a gente bate um papo, tá bom? Em seguida, eu já compartilho com vocês o teu e-mail, no teu e-mail, esse contato, para a gente fazer esse bate-papo inicial. Muito obrigado. No caso do XML da NFE, consta que o valor BS-CBS vai ser somado ao valor total da NFE. Muito bem, Paulo. Paulo Roberto já trouxe uma informação aqui, e eu não comentei. Um dos slides eu apresentei para vocês como eu chego na base de cálculo do IBS e do CBS. E quando, no caso, eu tenho o IS para embutir dentro da minha base, né? Se vocês olharem a nota técnica que acabou de sair, o que ela fala? Que o valor total da nota fiscal, da nota técnica, acabou de sair. Então, a gente tem uma tag, né? Vamos revisar aqui. Dentro da estrutura do nosso XML, a gente tem uma tag total de impostos e ela traz, no caso ali, o CBS e o IBS. E ele menciona na nota técnica que ali deve constar o valor total da nota fiscal, incluindo o valor de IBS e CBS. Se vocês compararem como o SAP está fazendo hoje e com a informação de que é teste, o valor total não está na nota fiscal. Aí, Paulo, eu tenho uma visão, mas eu não sou uma pessoa do fiscal. Mas qual que é a minha visão e o meu entendimento? Se ela é teste e da maneira como foi abordado o tema até agora, o valor total da minha nota fiscal não deve ser incluído essa questão, por mais que consta na nota técnica. Eu estou ansioso em ver na nota técnica que o valor ali dentro do XML não saia, porque para mim não faz muito sentido. Por quê? Se ela é de teste, eu não contabilizo e a Cefaz nesse momento está mais interessada para ver quem que está registrando, qual cliente está com o ambiente considerando o valor do IBS e CBS, eu não tenho que me preocupar agora, uma vez que ela é teste, no sentido de estar no valor total. E você mencionou bem aqui, né? Por mais que ela está estatística. Se ela está estatística, ela não faz parte. Mas isso é um pouco da minha visão. Eu entendo que nós vamos ter uma alteração dessa NT, deixando um pouquinho mais claro isso. Eu acho que eles vieram agora com a NT do dia 9/6, apresentando as datas, né, fortalecendo sobre isso, mas eu estou confiante de que eles vão mudar essa questão aí do total da nota fiscal.
incluir o IBS e o CBS. Se fizer parte, também entendo que não é um problema. A gente basicamente dentro do SAP onde está o flag de estatística, a gente vai tirar, tá bom? E eu consigo trazer essa informação para dentro da nota, dentro da estrutura do XML. O ponto é, se eu tirar o estatística, eu passo a contabilizar. Então, aí a gente vai ter que entender o outro lado também da moeda, né? Se eu não tenho que contabilizar esse cenário, será que eu vou precisar fazer algum desenvolvimento nesse sentido? Será que o governo quer que contabilize e eu demonstre isso posteriormente numa obrigação acessória? Então, ainda eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que isso vai ser alterado, tá? Atualmente utilizamos o DRC em balde. Se um fornecedor meu começa a faturar com as tags CBS e IBS, antes que eu atualize o sistema, o DRC vai recepcionar os XMLs normalmente ignorando esses campos? Para você aplicar internamente, como o valor total da nota fiscal nesse momento, se ele incluir uma alíquota teste, possivelmente você vai entrar com tranquilidade isso, porque o valor do teu pedido de Toamiro não teve alteração, tá? Mas à medida que passar a considerar dentro do total da nota fiscal, você vai ter problema. Aí respondendo aqui a Dai, né? Muito bom, revela, Dai. Nesse caso aí, como a alíquota é teste e não está alterando o valor dos teus produtos, a tua mira vai ficar bonitinha lá, vai considerar corretamente o mesmo do teu pedido de compra. Mas se passar, né, respondendo aí o ponto, né, pegando o gancho do ponto do Paulo Roberto, você vai ter impacto. Mas você vai sofrer impacto sim. Lorival, nós vamos compartilhar sim a gravação, tá bom? Muito obrigado aí pelas tuas palavras do mega conteúdo. Muito importante para nós isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Eu acredito que elas terminaram. Não sei se alguém ainda nos minutinhos querem incluir alguma coisa a mais. Se não, nós vamos encerrar por aqui. Mais uma vez. Opa, do Marcelo. Obrigado, Gabi. Vocês trabalham com suporte nas ferramentas da Thomson? Não com suporte, mas nós temos parceria sim com a Thomson, tá bom? O que que nós fizemos só para deixar claro o não suporte? Não realizamos a implementação ali da ferramenta da Thomson, mas todas as vezes que a gente tem uma mensageria com eles, toda a nossa camada SAP, a questão das interfaces e a maneira como fazer isso, Marcelo, a gente conhece, tá? Então fica por parte da Thomson a aplicação e atualização do lado dele, e nós aqui fazendo os deparas, os mappings para enviar do SAP para ferramentas deles toda a informação necessária para poder ter a tua nota fiscal ali ou a tua obrigação acessória enviada corretamente ao governo, com a direção do SPED. Deixei passar mais alguma, Gabi? Luciano. Vai sim, Luciano. Vai sim. Fique tranquilo que nós vamos compartilhar com você a gravação. Pessoal, creio que é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que possa ter contribuído com alguns pontos, principalmente para vocês terem um pouco mais de calma. O segundo ponto, de vocês estarem atentos em relação ao que tem. Já te libero aí, Paulo, só um minutinho. Ao que nós temos aí, né, de atividades para serem feitas nos próximos meses. E eu vi que o Paulo levantou a mão, deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma. Paulo, acho que eu respondi essa, hein? É justamente a do CBS aqui, valor total da nota fiscal. Ah, já tá, baixou a mão, acho que foi só um. Ah, ok, obrigado, obrigado você, que isso. Pessoal, bom trabalho a todos, excelente sexta-feira. Obrigado pelo tempo mais uma vez e confiem aí que todos nós somos capazes. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês, ter facilitado, tirado um pouco os anseios, né? Vamos, de fato, pisar firme no chão, prestar atenção no que nós precisamos para o ano que vem e seguir aí em frente.
Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelas mensagens aqui de pessoas que são extremamente conhecidas minhas. É uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço. Excelente final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Opa, Guilherme, Danilo. Acho que não. Tchau, pessoal. Obrigado, viu?